Em algum momento da vida, quase todo mundo já passou por isso. Você olha para o céu à noite. As estrelas estão espalhadas por toda parte, silenciosas, distantes, aparentemente infinitas. Por alguns instantes, tudo parece apenas bonito, mas logo depois surge outra sensação, mais difícil de explicar, um leve desconforto, como se aquela imensidão estivesse revelando algo que a mente humana não consegue compreender completamente. O universo é fascinante, mas também profundamente estranho. Esse sentimento não é apenas imaginação. Os psicólogos e filósofos observam que refletir sobre o tamanho do cosmos frequentemente provoca uma experiência chamada insignificância cósmica. A sensação de que somos extremamente pequenos diante de um universo gigantesco e antigo. Quando percebemos a escala real do cosmos, nossa própria existência parece ocupar um espaço minúsculo na história do universo. Essa percepção cria um contraste difícil de ignorar. O universo parece praticamente infinito, enquanto nossa vida acontece em um pequeno planeta que existe a apenas uma fração minúscula da história cósmica. Em outras palavras, a distância entre a escala humana e a escala do universo é quase impossível de compreender emocionalmente. E talvez seja exatamente por isso que o espaço provoca emoções tão intensas. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas vendo estrelas distantes. Estamos encarando algo que desafia completamente nossa intuição sobre tamanho, tempo e existência. Mas isso levanta uma pergunta intrigante. Se o espaço está tão distante de nós, por que ele consegue provocar uma reação emocional tão forte? Por que algo tão silencioso e tão remoto pode despertar fascínio e, ao mesmo tempo, um certo medo? Para entender esse desconforto, precisamos começar com algo simples, a escala do cosmos. A realidade é que o universo não é apenas grande, ele é absurdamente grande, em uma escala que praticamente nenhuma comparação cotidiana consegue representar. A Terra, por exemplo, parece enorme quando pensamos em oceanos, continentes e montanhas. Mas em escala cósmica, nosso planeta é apenas um pequeno ponto orbitando uma estrela comum. Essa estrela, o Sol, é apenas uma entre centenas de bilhões dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea, por sua vez, é apenas uma entre centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável. Quando ampliamos essa perspectiva, a sensação de desproporção se torna inevitável. Nossa existência acontece em um ponto minúsculo, dentro de uma estrutura cósmica gigantesca. Filósofos e cientistas frequentemente destacam esse contraste. A humanidade vive em um pequeno planeta, orbitando uma estrela comum, localizada em uma região periférica de uma galáxia que é apenas uma entre incontáveis outras. Essa constatação levanta uma pergunta inevitável. Qual é realmente o nosso papel dentro de algo tão vasto? Esse tipo de reflexão acompanha a humanidade há séculos. Desde a Revolução Científica, quando descobrimos que a Terra não ocupa o centro do universo, muitos pensadores passaram a descrever o cosmos como um lugar silencioso e indiferente. Estrelas nascem e morrem, galáxias colidem, buracos negros devoram matéria, e tudo isso acontece independentemente da existência humana. Existe também outro detalhe curioso. Apesar de gigantesco, o universo é, em grande parte, vazio. A maioria do espaço não contém estrelas, planetas ou qualquer forma de vida conhecida. Entre uma galáxia e outra, existem distâncias tão grandes que a luz leva milhões de anos para atravessá-las. Em outras palavras, o cosmos é um lugar imenso, frio e silencioso. Para a mente humana, acostumada com ambientes cheios de estímulos, vida e movimento, imaginar uma realidade tão vazia pode ser profundamente desconfortável.
Mas o tamanho do universo não é o único motivo para esse sentimento estranho. Existe outra explicação ainda mais profunda, e ela está dentro da nossa própria cabeça. O cérebro humano simplesmente não evoluiu para compreender o universo. Durante quase toda a história da espécie, nossos ancestrais viveram em ambientes relativamente pequenos, florestas, savanas e planícies. Nosso sistema de percepção foi moldado para lidar com ameaças imediatas, distâncias curtas e situações concretas de sobrevivência. Isso significa que nossa mente funciona melhor em escalas humanas. Quando tentamos imaginar algo muito maior, bilhões de anos, trilhões de quilômetros ou centenas de bilhões de galáxias, nosso cérebro simplesmente não consegue visualizar essas ideias com clareza. Esse limite cognitivo cria uma sensação estranha, algo entre fascínio e desconforto. Além disso, ambientes grandes, escuros e silenciosos ativam mecanismos primitivos do cérebro associados à vigilância e ao medo do desconhecido. Em termos evolutivos, espaços vastos e pouco familiares frequentemente representavam perigo. E o espaço reúne exatamente essas características. Ele é escuro, ele é silencioso e ele parece praticamente infinito. Mesmo sabendo racionalmente que estamos seguros na Terra, imaginar o vazio do cosmos pode ativar esses sistemas psicológicos antigos. Existe ainda outro fator importante: a hostilidade do espaço. Fora da atmosfera da Terra não existe oxigênio. As temperaturas podem variar de extremos congelantes a calor intenso. A radiação cósmica pode danificar tecidos biológicos. Em outras palavras, o universo é um ambiente onde a vida humana simplesmente não pode sobreviver sem tecnologia. Essa realidade cria outra percepção psicológica poderosa: a ideia de isolamento absoluto. Na Terra, mesmo nos lugares mais remotos, ainda existe algum tipo de ambiente ao redor: ar, água, paisagens naturais. No espaço, existe apenas o vazio, uma extensão gigantesca onde praticamente nada acontece. E isso leva a uma das perguntas mais intrigantes da ciência moderna: estamos sozinhos no universo? Se realmente não existir nenhuma outra civilização inteligente no cosmos, então a humanidade pode ser uma das únicas formas de consciência em toda essa imensidão. Mas a alternativa também pode ser inquietante. Se o universo é tão grande quanto parece, é possível que existam civilizações extremamente avançadas em algum lugar, talvez milhões ou bilhões de anos mais evoluídas que nós. A simples possibilidade dessa realidade já é suficiente para despertar curiosidade e também um certo desconforto. Mas aqui existe um detalhe surpreendente. Apesar de todas essas razões para temer o espaço, pessoas que realmente o experimentaram descrevem algo completamente diferente. Quando astronautas observam a Terra do espaço, muitos relatam uma experiência psicológica extremamente intensa. Eles descrevem sentimentos de admiração, maravilhamento e transformação pessoal ao ver o planeta flutuando no vazio do cosmos. Esse fenômeno ficou conhecido como Overview Effect, efeito visão geral. Astronautas frequentemente relatam que, ao ver a Terra inteira de uma só vez, algo muda profundamente em sua percepção. No espaço não existem fronteiras, não existem países, não existem divisões políticas. Existe apenas um pequeno planeta azul, frágil, cercado por uma vastidão escura. Pesquisadores que estudaram esses relatos identificaram padrões emocionais claros, sentimentos de admiração, percepção da fragilidade da Terra e um forte senso de conexão com toda a humanidade. Para muitos astronautas, essa experiência é descrita como transformadora, e isso revela algo fascinante sobre nossa relação com o cosmos.
A mesma imensidão que pode provocar medo também pode despertar inspiração. O universo nos lembra de nossa pequenez, mas também destaca algo extraordinário: a existência da vida em meio a uma realidade gigantesca e aparentemente indiferente. Alguns filósofos argumentam que essa perspectiva pode até aumentar o valor da vida. Se o universo for realmente tão vasto e vazio quanto parece, então a existência de consciência pode ser algo extremamente raro. Talvez até uma das coisas mais raras de todo o cosmos. Nesse sentido, a própria imensidão do universo não diminui a importância da vida. Ela pode, na verdade, torná-la ainda mais especial. Talvez seja por isso que o céu noturno continua fascinando a humanidade há milhares de anos. Ele nos lembra de duas verdades ao mesmo tempo. Somos minúsculos diante do cosmos, mas também somos uma das poucas partes do universo capazes de observá-lo, questioná-lo e tentar entendê-lo. E talvez seja exatamente por isso que continuamos olhando para as estrelas, porque no fundo, diante de um universo tão vasto, a pergunta mais importante ainda permanece aberta: qual é realmente o nosso lugar dentro dele?